se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta de 25 mil inscritos aqui no YouTube. Já trouxemos outros projetos de reforma aqui de São Januário, que eu vou deixar na tela final para vocês. Vou trazer outros conteúdos também do Vasco da Gama, para você não perder nada. Já se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like, que com certeza nos ajuda bastante, beleza? Então, vou deixar aqui essa matéria falando justamente sobre a integração de base e tudo mais. Saiba mais sobre o projeto inicial de reformas do Vasco. Isso aqui foi no final do ano passado e já tivemos algumas atualizações. Ele falava aqui justamente sobre um aumento dos campos e uma integração entre profissional e base, justamente para aproveitar o máximo possível, né, dessa possibilidade de utilizar, né, a base, que é um ponto muito forte do Vasco da Gama. Ele fala aqui, ó, o CT com 2 campos apenas segue longe do 7, né, que é o objetivo final, além também de um mini estádio para 4 mil pessoas, né, refeitório e alojamento. Esse mini estádio você pode utilizar para jogos do sub-16, sub-15, sub-20, por exemplo, futebol feminino, dependendo da partida. Então é interessante aí também. E até em fevereiro de 2024, o Globo Esporte revelou que o CT, o Moacir Barbosa, ocupa apenas 1/3 do terreno, né, cedido pela prefeitura, ou seja, teria potencial bastante para aumentar, né, essa possibilidade de construção. Ele ainda fala que houve uma promessa em 2022 na SAF, mas que não foi concluída, mais uma, né, da 777, que não teve um avanço. Ele até fala aqui, né, que viu um jacaré, né, bem específico aqui. E aí falava também sobre o investimento alto que poderia ter. Ele fala aqui, ó, na última coletiva, o presidente Vasco disse que o investimento no local é um dos critérios a serem discutidos com um novo investidor. Então, mesmo o Vasco fazendo essas reformas, mesmo sem ter vendido, né, a SAF novamente, é um desejo do Vasco melhorar ainda mais a sua infraestrutura, e um dos critérios para quando chegar um novo investidor é ter esse investimento na sua infraestrutura e no seu CT. Ele fala aqui, ó, tem alguns critérios óbvios para a gente alinhar com o investidor: credibilidade reconhecida, saúde financeira, planejamento esportivo financeiro com prazos para serem cumpridos, estrutura de CT com prazo de cumprimento, porque a gente precisa, que a gente pode voltar a gastar 50 milhões no CT e nunca gasta. A gente precisa ter garantias, né, para proteger a instituição, para não ocorrer o mesmo erro cometido com a 777. Então o Pedrinho aqui destaca justamente algum desses pontos. E aí, então uma matéria aqui um pouco mais recente, então eu vou comentar com vocês sobre esses 30 milhões, 30 a 60, né, que foi o valor especulado para a reforma total de São Januário, mesmo antes, né, da chegada de uma nova SAF, que pode vir uma nova leva, né, de investimentos e melhoria na sua infraestrutura. Então essa matéria da CNN destaca justamente isso, né, matéria publicada no início desse ano, já deixando o Cruz Maltino com uma expectativa bem interessante, né, e ele fala aqui, ó, o restante dos valores acrescentados na reforma vão ser de acordo com a necessidade, e um aporte do novo dono de uma SAF, né, não está descartado. Então, aqui, ó, as categorias sub-15, 17 e sub-20 trabalham em São Januário ou no CT Arte Sul, né, Nova Iguaçu e tudo mais, que tem uma parceria com o Cruz Maltino. Então, a ideia é integrar a base com um profissional o mais rápido possível, e isso para ontem, né, porque realmente o Vasco não tinha isso, era uma das prioridades, e que com certeza com investimento, né, no longo prazo vai ficar ainda mais possível. E aí, né, as principais prioridades do CT seria justamente construção de área molhada, integração da base com o profissional, construção de novos campos, né, e investimento também em equipamentos de fisiologia, que é muito caro também, nos clubes que mais investem, né, justamente o Mirassol, que tem alguns equipamentos bem de ponta. Inclusive já até trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre o Mirassol há 2 semanas, ó. Se você quiser ver, tem esses 2 vídeos também da perspectiva antes, de quando o Mirassol ainda estava na Série C, né, e que já dava sinais de que iria dar trabalho, né, no futuro não tão distante. E aí o Vasco realmente colocou isso no papel. Em apenas 7 meses já tivemos algumas atualizações. Olha aqui, ó. Com paisagismo e área molhada, Vasco conclui obras e apresenta a nova aparência do CT. Então, aqui, ó, o Globo Esporte então trazendo essa matéria em julho desse ano. Eu não vou deixar a matéria aqui, senão depois pode dar problema. Mas enfim, aqui tem algumas fotos que mostram o CT Moacir Barbosa, muito interessante, utilizado então pelo elenco principal. Essa área aqui então com paisagismo, que eu acho bem bonito, né? A gente pode pensar, mas é só questão de estética. Cara, isso aqui faz toda a diferença, né, para os jogadores no dia a dia, tendo aí também o logo, algumas frases também que você integra, né, os jogadores, para quem está começando na base, para quem acabou de chegar no clube, para entender também a grandeza do clube e tudo mais. Isso aqui eu acho que está
muito bacana. Também a área molhada aqui, justamente a questão de piscinas, banheiras, olha o tanto que ficou legal. Uma parceria do Vasco com a Igui, e acho que é isso, né? Essa empresa que é gigante, né? De piscinas e tudo mais. Realmente foi uma melhoria bem significativa. Nessa parte aqui mais externa, né? Então, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Lembrando, esse valor total dessas obras aqui ainda não tinha sido divulgado, tá? Então, a projeção era de investir até 30 milhões. Não foi especulado, já investiu, por exemplo, 5 milhões de reais. Não, ainda não teve um valor. Acaba que reduz um pouco, pelo menos, esse custo, né? O paisagismo aqui também acho que está de parabéns. É uma coisa que eu vejo que faz muita diferença lá na Europa também. Eu lembro que antigamente isso não era muito comum no Brasil, né? 2012, 2014, 2015. Você vê que o CT, só os que foram para a Copa, um ou outro ali era arrumado, os outros uma bagunça, né? Acho que isso faz muita diferença no dia a dia para os jogadores, para a categoria de base também. E agora os próximos passos vai ser justamente esse, que é a chegada de uma nova SAF, não sabendo exatamente quando isso pode acontecer. Pode ser que o Vasco pegue alguma parte do valor do potencial construtivo que vai ser feito para São Januário e invista, por exemplo, no seu CT? Pode ser, talvez sim, né? Porque é um investimento baixo, né? Pode ser que consiga até 600 milhões e o custo do estádio possivelmente próximo disso, 500 a 600. Mas com uma obra total de 30 milhões, né, para investir no CT e ter esse aumento dos campos, ter essa integração da base, eu colocaria também como uma das prioridades. E é igual um vídeo que eu já trouxe aqui no canal, eu ainda não postei, né, porque eu estou gravando um na sequência do outro, mas eu falo justamente sobre esse potencial construtivo de São Januário, que é, você pode, por exemplo, vender os name rights do CT, o Moacir Barbosa, e também do São Januário, né, todo completo, todo modernizado, por um valor bem significativo. Então, se você consegue R$1 milhão, pode ser que tenha uma possibilidade real de acontecer também por meio, né, da sua venda dos name rights. Vou trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, conto com o seu like, com a sua inscrição. A gente já trouxe outros vídeos aqui do Vasco da Gama, como por exemplo, né, o projeto de CT, projeto também... Pronto, meu violão estava caindo aqui da parede. Conto com o seu like, com a sua inscrição. Já trouxemos esses vídeos em relação ao CT, o projeto final de São Januário. Então, para você não perder nada, conto com o seu like aqui para chegarmos também a esse objetivo de 25 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube, beleza? Então, eu vou deixar essa matéria aqui um pouco mais detalhada do Globo Esporte, que destaca justamente isso, ó. Name rights, interesse na SAF e empréstimos. Os episódios recentes entre Vasco da Gama e Crefisa, né? Então, tá aqui, ó, 80 milhões de reais, que foi esse acordo de empréstimo, que ficou estabelecido então que caso o Vasco não pague esse valor, a Crefisa teria 10% das ações da SAF do clube. Então, nos últimos 2 anos, teve envolvimentos, né, em relação a possibilidades. O primeiro foi o name rights do estádio em janeiro de 2024. Tem até vídeo aqui no canal, né, que eu já falava sobre isso há um bom tempo. Ó, deixa eu ver aqui, ó, vários vídeos antigos falando justamente sobre essa possibilidade da Crefisa e do Vasco da Gama. E também, né, havia um acordo verbal entre as partes, de acordo com o Globoesporte.com, mas as negociações não avançaram. E aí também, né, a Crefisa também projeta ter as propriedades de outras áreas, né, do complexo de São Januário, como piscina, academia, entre outras coisas. E o mesmo interesse aconteceu, né, também em relação ao CT do Palmeiras, que já teve também um acordo. Também, ó, uma negociação da SAF com a Crefisa, depois daquele litígio, né, com a 777, que até hoje não teve, né, um encaminhamento ou uma solução oficial. E aí poderia ter uma negociação, né, por 70% dos direitos da SAF. Inclusive o próprio Roberto Lamáquia fez uma campanha muito forte para o Pedrinho ser reeleito, né, eleito no Vasco da Gama, falando que iria ajudar. E muita gente até pensou que poderia ser o dono da SAF do Vasco da Gama, que não foi o que aconteceu. Os valores eram na casa de 120 milhões de dólares, né, para a venda do percentual da SAF, e o Lamáquia chegou a um valor próximo a 110 milhões. No entanto, houve divergências em relação ao pagamento. E o que acontece? Acabou que ficou muito difícil de imaginar um acordo entre essa SAF, justamente pela pressão em relação ao Palmeiras, os dirigentes, com a Leila. Por quê? Ela tem esse mandato até 2027 na equipe do Palmeiras, né? E fica muito inimaginável pensar que ela vai ser a principal presidente, né, do Palmeiras, tem feito um bom trabalho, e o esposo dela, o dono da SAF do Vasco. Isso daí já